conversando ali na rua com a Dag agora, né, que é uma trabalhadora antiga da casa, bateu um saudosismo, porque era uma época do ano, acho que os mais antigos aí se lembram, que a gente ficava esperando que nem criança quando espera Natal, tá? Fica esperando, o que será que eu vou ganhar de Natal? E a gente esperava esse momento de aniversário da casa, talvez a gente até não entendesse exatamente esse momento todo, mas a gente aguardava aquilo ali com emoção, porque a gente sabia que ia vir gente de fora, a casa ficava borbulhando de gente, silêncio, não faz barulho, porque não fazia barulho, a gente se abraçava, arrastava a cadeira, a gente ficava no corredor que não tinha espaço para botar tanta gente. E aí veio a pandemia e nos limitou, né? Mas faz parte, né? A casa está com 109 anos, ela deve ter passado já por várias situações semelhantes a essa e vai passar por várias outras também, né? E claro, a gente fica com esse sentimento, esse carinho, essa memória afetiva que a gente tinha, né? Nesses períodos, nesse saudosismo todo. Mas a vida está aí, a gente tem que seguir em frente, a doutrina ela está sempre avançando e a gente vai avançar junto, né? Assim como os nossos antecessores prepararam tudo isso, ajeitaram tudo isso para nós, a gente tem no mínimo a obrigação de manter ela, né, para as próximas gerações que estão vindo aí, né, que vão tocar ela adiante. E antes de passar aqui, então, aqueles velhos lembretezinhos, tá? Sábado a casa está funcionando já, na parte da tarde, o AIG está com as crianças lá da infância, primeiro, segundo e terceiro sábado o brechó está funcionando, o AXE lá embaixo está funcionando, e o AFA, com o trabalho aqui, também está funcionando. Secretaria, os livros lá, está funcionando também, tá? Então, assim, divulguem os grupos lá, divulguem lá. E uma coincidência, né? A Gladys foi ex-presidente da federação, uma ou duas gestões? Duas. E na semana que vem teremos a Beth, que também é ex-presidente de duas gestões também. Então, a gente fica muito feliz mais uma vez, né, de poder contar com o pessoal que sempre foi parceiro nosso. Tá? Muito obrigado por passar para essa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier Emmanuel, a lição de número 88, Vasos de Barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nós. Muito boa noite a todos. E como já disse o nosso irmão Romero, é mais uma noite de muita emoção que nós temos. Então, com esse pensamento, procuremos elevar a nossa mente, o nosso espírito, a Deus, autor de todas as coisas e seres, a Jesus, o nosso irmão maior e mestre, o nosso paradigma. Agradecemos também a Dom Tomé, que mais uma vez nos recebe aqui na sua casa. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos amparou, que sempre nos acompanhou nessa já tão longa caminhada de 109 anos. Que
Começou lá em 1913, com o irmão Morgano, como presidente, e viemos caminhando até hoje. Isso nos faz lembrar dos irmãos que passaram por aqui, nos faz ter as melhores recordações. Então, na figura de uma irmã e de um irmão muito queridos nossos, eu gostaria de lembrar de todos os que já passaram aqui por essa casa, que já partiram para a vida eterna, que provavelmente podem estar até entre nós aqui, não só em espírito, mas talvez, sabe, reencarnados, alguns de nós. Então me lembro e faço essa homenagem a todos os que passaram por aqui, na irmã Isabel, que acho que todos se lembram dela, da sua ternura, da sua doçura, da sua simplicidade e da sua força. E mais recentemente do nosso querido irmão Nino, que com certeza está aqui com nós, apreciando mais uma vez, mais uma reunião da família. Sempre com aquele seu bom humor, com aquele seu espírito alegre, mas firme quando era preciso. E assim, queridas irmãs e irmãos, é um dia, é uma noite de grande júbilo, mais uma vez. E neste pensamento, que sejamos nós a cada dia mais e mais merecedores desta brilhante luz de Jesus. Que assim seja. Nossa irmã Gladys vai nos mostrar agora o presente que ela nos traz em forma de palavras. Obrigado. Nós sempre agradecemos, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz, muita alegria. Já está desligada, né? Agora, né? Falta de experiência. E a gente é acostumado a fazer a gravação em casa das palestras, né? Mas é isso. Mas é com muita alegria, né, que a gente retorna a esta casa, neste dias de comemoração, né, de 109 anos. E a gente, esses anos todos que a gente participa do movimento espírita, mais de 50 anos, a gente acompanha, né, os companheiros aqui desta casa, no trabalho, né, da evangelização, do ERG, de todas as atividades da mediunidade. E Dom Tomé sempre se fez presente, né, no movimento espírita. Esta casa, ela é um farol de luz nessa região aqui de Porto Alegre. Ela beneficia todo esse espaço, né? Porque aparentemente estará funcionando só em determinados horários, mas na verdade a labuta, a instituição espírita como uma casa como esta, é de 24 horas, é incessante. Muitas vezes não podemos aquilatar a atividade incessante da espiritualidade, no sentido de ajudar as necessidades tão prementes que nós temos tido nesses últimos tempos, né? Provavelmente esta atividade é incessante nesta casa, atendendo então as mais diferentes dificuldades que nós encarnados estamos passando, né? E provavelmente essas vibrações também que se emanam daqui, deste momento, e dos demais momentos que a casa realiza, são aproveitados pela espiritualidade superior para carregar paz, harmonia, esperança, coragem, saúde para todos os povos do nosso planeta. Então é com uma grande alegria que a gente está aqui para conversar com vocês. E a nossa proposta, né, de trabalho, que nós apresentamos até para ver, é trabalharmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro luz, e que muitas vezes até nós espíritas não nos damos conta da preciosidade que temos em nossas mãos. Nós, num grupo que nós participamos lá no Hospital Espírita, já há muitos anos, nós estamos iniciando agora, pela 6ª vez, um estudo, né, em sequência desta obra. Leva mais de um ano, o grupo estudando uma vez por semana. E
E há momentos, há mensagens que a gente não está acostumado não só a conhecer o livro nesta atividade, mas em muitas atividades, no Evangelho lá principalmente, há momentos que parece que é aquela primeira vez nós estamos lendo aquela mensagem, aquela lição. É um livro luz realmente. E nós pensamos em trazer para este momento de comemoração, festivo para esta casa, um passeio histórico. Como é que o nosso codificador, Allan Kardec, esse mensageiro de luz responsável pela terceira revelação divina na nossa terra, como é que ele organizou essa obra? Sob que inspiração extraordinária que ele organizou? Mas antes nós precisamos lembrar que há 3.500 anos atrás, lá no povo judeu, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Essa é a primeira revelação, o roteiro luz. Imagina, os 10 mandamentos são tão importantes que se cada nação do mundo tivesse os 10 mandamentos pela sua Constituição, nós viveríamos com uma plena felicidade na nossa humanidade. Mas nós somos espíritos que estamos aqui nesse planeta, que foi organizado há milhares de anos, como sendo uma escola, para que pudéssemos vir aqui aprender a utilizar o livre-arbítrio, porque Deus nos cria, nós saímos das mãos do Criador, mas com o objetivo de nós construirmos a nossa felicidade, de nós nos desenvolver todas as potencialidades que o Criador coloca em nós. E de tempos em tempos, o Espírito responsável pelo nosso encaminhamento ao bem, Jesus, ele envia seus assessores, seus embaixadores, como Moisés foi um deles, como Buda, como Zoroastro, como Confúcio, tantos e tantos, como uma Maria Teresa de Calcutá na atualidade, como Chico Xavier, para nós trazer exemplos mais próximos. Envia. Então Jesus tem enviado sucessivamente à Terra espíritos de escola para nos mostrar o caminho. Então há muita coisa escrita, há muita teoria positiva ao lado de muita coisa que não tem valor nenhum. Nós às vezes ficamos perdendo tempo especulando coisas que não nos levam a nada. Então Jesus é o preposto de Deus, é o nosso irmão maior. E Jesus então enviou Moisés, antecedendo a sua própria vinda, para trazer a mensagem de amor e de luz, e agora viver. Então, 1500 anos depois de Moisés, vem Jesus, agora com a mensagem claríssima da vivência. Jesus sintetiza os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Na verdade, 3, porque nós também temos que nos amar. Então Jesus coloca, ele foi claro: eu não vim destruir a lei, ela vai se cumprir. Exatamente, os 3 primeiros mandamentos da lei de Moisés referem-se a Deus, nosso Criador. A partir do 4º, honrar pai e mãe. E aí vem o corolário de não matar, não adulterar, não desejar o que é do outro, mas é de não maltratar o outro, aceitar o outro como ele é, amá-lo como nós nos amamos, e não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Então Jesus traz todos esses esclarecimentos de forma magistral. Ele vem viver. E aqui é um parênteses, nós até estamos tentando, para a evangelização, organizarmos uma história da vida de Jesus, com toda a clareza que o Espiritismo nos traz, para que a criança e o jovem tenham esse material à mão, o pai, a mãe. Então, nós estamos numa busca de pesquisa para chegar nesse ponto. É muito difícil.
Mas Jesus veio então viver a lei, veio mostrando o caminho. Claro, ele sabia que não seria compreendido. Depois, o seu evangelho de luz, de modelo, que ele próprio deixou, foi sendo alterado por nós. A gente acusa esses, aqueles outros, mas nós não vemos nossas encarnações todas ainda. E um dos espíritos que eu tenho estudado, que se manifesta pelo João Nunes Maia, que é o Shaolin, ele coloca que ele viveu na época de Jesus, conheceu os apóstolos e não se dobrou aquela proposta. Agora ele vem, né, como espírito, e depois de muitas outras encarnações, ele vem trazendo informações preciosas sobre aquele momento, né, que ele viveu com Jesus. E assim muitos de nós, provavelmente muitos de nós ouvimos a mensagem com muita clareza. Segundo o nosso irmão Spinelli, Francisco Spinelli, que foi presidente da federação, que deixou também um legado de luz, começou com a evangelização. O Spinelli colocou no encontro de jovens, na qual nós éramos jovens, participando daquele encontro no antigo amigo Germano, e o Divaldo fica mediunizado pelo Spinelli. O Spinelli então diz para os jovens ali, que aqueles jovens já tínhamos ouvido Moisés, os profetas, tínhamos ouvido Jesus, e que agora estávamos ali na última oportunidade, né, do aprendizado, que vem a ser a doutrina do Espírito. Então, 1500 anos depois, 1800 anos depois da estada de Jesus, exatamente 1800, porque em 1857 é que é lançado na França o Livro dos Espíritos, vem a terceira revelação, a consolação prometida por Jesus. E quem é que traz? Um apóstolo extraordinário, professor Rivail, Hipólito Léon Denis Rivail, o grande pedagogo francês, aluno de Pestalozzi, que até os 50 anos trabalhou pela educação na França, trazendo as ideias luminosas, né, de Pestalozzi, que o direito à educação, à igualdade para todos, naquela época, que não era comum, que era muito selecionado, geralmente mais para meninos de classe, e a classe favorecida, a classe alta. Então, o professor Hipólito Denizar veio e reencarnou com essa tarefa de nos trazer a terceira revelação, o Cristo Consolador, que Jesus prometeu, né? No tempo preciso, ele rogaria a Deus e Deus enviaria o Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco. E aí então, Allan Kardec, na França, depois da sua tarefa como pedagogo, ele se desperta, né, ele desperta para a grande atividade que ele tinha, né, de ser o codificador do Espiritismo. E num esforço inaudito, com a sua esposa, Mille Baudet, e outros companheiros, ele aceita esse desafio, veio preparado para tal. Em 1857, na França, ele lança o Livro dos Espíritos. A primeira edição, 500 questões, mas ele aprimora, porque o livro foi um sucesso imediato, se esgotou, e ele então aprimora em um ano a segunda edição. Funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cria a Revista Espírita e começa a divulgar toda aquela luz que chegou através das questões que ele fazia para a espiritualidade. E são 4 livros, né, vamos dizer assim, que contêm o Livro dos Espíritos. Depois ele lança a Gênese, um ano depois, porque ele percebe que além dessa filosofia profunda, ela estava embasada numa prática, que é a prática mediúnica. Então ele sentiu necessidade de oferecer um guia para o desenvolvimento desta prática, né? E o Livro dos Médiuns é um compêndio extraordinário para que nós possamos compreender como é que se dá, né,
esta comunicação entre nós e os Espíritos. Em todos os ângulos, ele aborda todas as questões possíveis dentro dessa questão. E o professor Rivaio achou que com essas duas obras estava resolvido o problema da informação que ele precisava trazer. Mas ele começa a observar na França, a situação era meio semelhante ao que nós estamos vivendo hoje no mundo. Porque havia muita injustiça, muita pobreza. Estava acontecendo a Revolução Industrial. A máquina a vapor era o auge, as fábricas, a produção em massa, o êxodo rural vindo para as grandes cidades. O país se encheu de pobreza, de miséria, aquelas fábricas imensas a produzir em grande escala para benefício de uma pequena minoria, é a chamada bela época para poucos, mas de tristeza e exploração para muitos. A fábrica onde as pessoas trabalhavam, as fábricas eram conhecidas como casas de horror, porque a fornalha da fábrica tinha que estar sempre acesa para que pudesse, a água pudesse criar o vapor e impulsionar as máquinas. E a exploração era extraordinária. A mão de obra preferida era feminina pelo dono da fábrica, porque era a mão de obra mais barata. E mais ainda também a mão de obra infantil. Na porta das fábricas havia as pedras de pau, porque as crianças não alcançavam a altura da fornalha, que era o trabalho das crianças de botar a lenha no fogo. E era a mão de obra mais barata. E os homens sobravam. E o professor Rivaio, percebendo todas essas situações terríveis, os homens que sobravam não tinham emprego. Naquela miséria, as pessoas saíam da fábrica, moravam em pardieiros. O horário de trabalho era de 12 a 16 horas por dia. Quer dizer, total exploração, não havia direitos nenhum. E o professor Rivaio, preocupadíssimo, começa a pesquisar em tudo que já tinha sido escrito na doutrina espírita e o sucesso que ela estava fazendo nos meios culturais, e ele provavelmente se deteve na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele perguntou aos Espíritos qual é o modelo e o guia da humanidade. A espiritualidade deu a resposta mais curta, uma única palavra: Jesus. E aí então, certamente o codificador vai começar uma luta interna muito grande. Kardec contava uma pleiade de médiuns extraordinários. Ele pensava nas questões mesmo, algumas questões do Livro dos Espíritos, quando ele estava elaborando o Livro dos Espíritos, e ele passava aquela questão para vários métodos diferentes, em diferentes pontos da Europa. E vinham as respostas. O correio funcionava muito bem. Interessante nessa época, nós vamos ver as comunicações eram intensas. Até que a revista espírita, ele mesmo produzia, ele mesmo escrevia, ele mesmo enviava. E hoje a gente, com todas essas facilidades, como é que ele escrevia os livros? Era tudo manuscrito. Depois, então, que o editor ia transformar na letra impressa. Então, Kardec, preocupado com tudo isso que ele via, com o desespero das pessoas saindo das fábricas, muitas vezes aquelas famílias morando em pardieiros, num único cômodo. Muitas vezes ele via a família levando os poucos móveis que tinham para vender para o dono da fábrica e queimar. Onde é que foram dizimadas as florestas na Europa? Foi justamente nessa época em que as fornalhas tinham que estar acesas dia e noite. Então Kardec via o sofrimento, o suicídio era em altíssimo grau. Os homens, principalmente, se suicidavam no oceano, se jogavam, morriam afogados. Outros se embrenhavam na bebida, porque a vida não tinha sentido. Então Kardec vai começar a pesquisar profundamente
o Novo Testamento. Os apóstolos, né? Os evangelistas, os Atos dos Apóstolos, as cartas, né? de Paulo, de vários apóstolos que estão no Novo Testamento, e ele busca encontrar uma solução. E nesse meio tempo, de 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, até 1863, 6 anos, ele reuniu em mensagens evangélicas, em mensagens de cunho evangélico, que os médiuns de diversos pontos que se comunicavam com ele mandavam, que tinham recebido, ou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele contava ali com os seguintes médiuns, a espiritualidade havia, tudo isso estava programado. Então Kardec ele vai reunir no seu acervo de estudos 3.600 mensagens de cunho evangélico, de mensagens ligadas ao Evangelho de Jesus. E ele vai catalogar essas mensagens. Olha o espírito crítico, né, científico de Allan Kardec, racional. Ele vai analisar uma a uma e começa a classificar. Por fim, das 3.600 mensagens que ele tinha recebido de diferentes médiuns, por diferentes pontos da Europa, e muitos ali da Sociedade Presente de Estudos Espíritas, das 3.600, ele vai reunir 300, das quais ele diz o seguinte: 300 são de uma verdade irreprochável. Tem uma orientação claríssima, mas dessas 300, só 100 merecem ser publicadas. Só 100. E aí o Kardec faz uma fala extraordinária. Assim como no plano físico, entre os encarnados, há muitos escritores, na espiritualidade também. Mas os bons são poucos. E olha a proliferação de livros mediúnicos que nós temos hoje, assim, que estão afastando muitos de nós espíritas do estudo real, o estudo da obra básica, das obras complementares, dos autores seguros. Porque a gente se encanta com a literatura mediúnica, né? E nós vamos nos distraindo. Então Kardec reúne estas 100 mensagens que seriam publicadas. E isso agora ele tem esse acervo. 1863. Ele planeja sem comentar com ninguém. Isso em Canuto Abreu é que nós vamos encontrar essa pesquisa. Porque ele depois deixou escrito. E esse documento foi encontrado. Ele decide que no verão de 1863, que lá na França era setembro, e que todas as instituições entraram de férias, e a Sociedade Parisiense de Estudos também, ele decide que vai ser nessas férias de setembro de 1863 que ele vai construir essa nova obra. E se retira para Santo Andrés, que é uma localidade próxima a Paris, mas à beira do Atlântico, do Oceano Atlântico, aonde Kardec tinha uma pequena casa de repouso de verão, né, que muitas vezes ele ia com a Amélie dele, nesta época. E ele vai sozinho. Até nas pesquisas anteriores, eu tinha certeza que a Amélie podia acompanhar, mas não, agora foi encontrada uma carta de Charles Kemp, presidente da Federação Espírita da França, tem encontrado documentos extraordinários, e ali há uma carta de Allan Kardec, naquela época, quando ele estava em Santo Andrés, naquele setembro, uma carta que ele responde para ela, o que ele está fazendo. Então ela não estava junto, ela estava completamente só. Então ele vai para lá com todo esse material, essas mensagens no Novo Testamento, com os Atos dos Apóstolos, ele vai para fazer o estudo.
mas não comentou com ninguém, nem com os médiums da Sociedade de Presença de Estudo. Mas ele tinha um médium muito extraordinário, que tinha um respeito muito grande, que era o Dambel. Médium muito seguro. E ele lá de Santo Andrés, já pesquisando como é que ele ia fazer essa nova obra, ele manda uma carta para Dambel. Olha o correio funcionando. Ele manda uma carta para Dambel, em Paris, que não era da onde, que o Dambel se concentrasse e pudesse ver a possibilidade de mandar para Kardec uma mensagem espiritual. Imediatamente, o Dambel manda a mensagem que recebeu. E a mensagem, queridos irmãos, é assinada por São Luís, que era o mentor de Kardec. Kardec nem tinha muita noção. São Luís dirigia todo o trabalho da Sociedade para Presença de Estudos Espíritos. E São Luís vai dizer assim para ele, na mensagem de Dambel: a obra requer não só isolamento, mas o mais completo recolhimento. O Espiritismo dará um passo à frente no rumo das aplicações. Vejam só, no rumo das aplicações. Então ele vai se dedicar. A Kardec percebe que estava certo. E o Espírito São Luís explica mais para ele que ele atuava tanto na mente de Kardec, no cérebro, que Kardec nem se dava por conta. A mediunidade intuitiva, né? Porque o Kardec é acostumado com as mediunidades escreventes e falantes, e aí o Espírito São Luís vai explicar para ele, né? Que esta obra era fundamental, que ele se dedicasse, que fizesse, que ele estava sendo inspirado. E Kardec então organiza o Evangelho segundo o Espiritismo. Organiza dessa forma, né, magistral que nós conhecemos hoje, né? Que nós conhecemos. Ele vai buscar, né, todas as orientações dos apóstolos, dos evangelhos. E aí, minha gente, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai pegar os 4 evangelhos, e aqui na introdução ele explica, né, o que ele fez, né? Ele vai pegar, né, analisa todos os evangelistas e ele cataloga, olha a racionalidade dele. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo nos 4 evangelistas. Depois, os milagres que aconteceram nos 4 evangelistas. Depois, as predições que Jesus fazia, né? E as palavras que depois foram tomadas por dogma pela igreja. E a 5ª categoria, o ensino moral. O ensino moral. E o que Kardec vai perceber? Que nas 4 primeiras havia controvérsias, não se encontravam. Mas o ensino moral era o mesmo em todos. Então é aí que ele vai construir o Evangelho segundo o Espiritismo, em cima da moral evangélica, né, da moral de Jesus. E ele vai trazendo essa mensagem, né? Ele trabalhava 16 horas por dia. Ele amanhecia trabalhando e anoitecia trabalhando. E na carta recente que foi encontrada, ele diz para ele e a sua esposa que ele esquecia até de comer. E que uma vizinha, amiga deles, tinha convidado ele para fazer uma refeição na casa dela. E ele tinha feito. Então, ele se debruça, né, nessa questão, né? E essas férias, ele vai com esse labor criterioso. Quando ele termina as férias, ele está com o livro pronto, livro manuscrito. Livro manuscrito, eu vou dizer, né? O livro está manuscrito. Ele não está, aí ele vai levar, ele pensa em levar para publicar. São Luís se manifesta de novo pelo médium Dambel e disse: não vai ser publicado agora. Aguarda a ordem. A ordem, nós te daremos a ordem quando for necessário.
e a ordem foi dada em janeiro do ano seguinte. Daí que o Espírito São Luís, que agora vai publicar o livro. E o livro será lançado em abril, quando a doutrina espírita estiver completando 7 anos, 1864. Então é lançada essa obra monumental, nesse dia. Primeiro, o Didier, que era o responsável pela editora, já tinha editado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, era encantado com o trabalho de Allan Kardec, frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, era médium, Didier também era médium. Então o Didier pergunta para Kardec, mas qual vai ser o nome da obra? Kardec disse, não sei, vai preparando o livro que eu vou ver. Porque havia, o Kardec se deu conta da reação que a igreja iria ter, a igreja católica iria ter com aquela obra. Então, o primeiro nome do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, foi a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Só foi na primeira edição. Na segunda já é esse nome que Kardec deu, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos ver como é que ele construiu essa obra. Ele faz, no prefácio, ele coloca uma daquelas mensagens, das 100 que ele tinha selecionado, e é assinado pelo Espírito Verdade. Assinado pelo Espírito Verdade. É muito linda a mensagem, que vocês vão ler em casa. Quem tem o Evangelho vai ler em casa. Depois desse prefácio, ele coloca a introdução. Então, na introdução, ele vai explicar primeiro como é que ele construiu, como é que ele selecionou as mensagens do Evangelho. Depois, na segunda parte da introdução, ele vai mostrar qual é que é a autoridade da doutrina espírita. Qual é a autoridade da doutrina espírita? É a universalidade da informação. Não vem por uma pessoa, vem por vários médiuns. Então, quando a gente tem que ficar muito preocupado quando vem uma mensagem que esdrúxula por uma cabeça só, por um médium só. Kardec, então, vai comprovar aqui na introdução como é que ele selecionava e organizava essas questões. Depois ele vai dar as notícias históricas, tudo na introdução, sobre as palavras do Evangelho, que a gente se confunde, porque ele traz o sentido real de fariseus, de escribas, de essênios. E aí, na quarta parte, ele vai provar que Sócrates e Platão, 400 anos antes de Jesus, haviam trazido a mesma mensagem. A mensagem semelhante à de Jesus, só que Jesus veio e viveu. E aí Kardec vai, então, organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. É costume nosso, no movimento espírita, abrir o Evangelho ao acaso. É ou não é? Mas nós temos que também, isso que a gente pode fazer, é salutar. Mas a gente tem que fazer o estudo da sequência toda, pegar lá na introdução e ver, pegar lá no prefácio com essa mensagem do Espírito Verdade. Então Kardec vai nos dizer o seguinte, no capítulo 1, ele vai, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Ele ali traz toda essa história que nós resumimos, de Moisés, Jesus e depois Kardec. E aí o Espírito, o Espírito vai nos dizer que essa obra, justamente nesse primeiro capítulo, o Espírito israelita, ele vai nos dizer o seguinte, que essa obra representa realmente é uma revolução que ela está trazendo, esse trabalho todo, que o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, da moral evangélica cristã, que é de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Mas esta obra, uma vez isso conseguido, e agora falando do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência
que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Isso é um espírito israelita, dessas mensagens que ele tinha, né, do passado. E aí, no segundo capítulo, Kardec vai colocar justamente a questão da vida espiritual, né? Na vida, o meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo vai ser justamente há muitas moradas na casa do meu pai. E o quarto vai falar sobre a reencarnação. Ninguém nascerá de novo se não ver o reino de Deus. E o quinto, aquele capítulo que fala de todos nós. Bem-aventurados os aflitos. Quem é que não é aflito, né? De hoje? Bem-aventurados os aflitos. Então, o Bem-aventurados aflitos é o segundo capítulo mais longo do Evangelho. O mais longo vai ser o 28º, o último. Mas nesse Bem-aventurados aflitos, nós vamos encontrar uma preciosidade de informações para esses momentos difíceis que todos nós temos nas nossas vidas, né? Depois, então, vem a base do Evangelho, que é o Cristo Consolador. É o 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então, este capítulo, né, ele marca, né, como é que Jesus realmente é o modelo e o nosso guia. Jesus é o Espírito Verdade. Jesus é que coordenou toda essa informação da terceira revelação. E Kardec vai nos trazer isso com muita clareza. Depois, então, até o capítulo 16, Kardec coloca as bem-aventuranças. Porque ali nas bem-aventuranças que nós vamos encontrar, e que Kardec encontrou em Mateus, na íntegra, do capítulo de Mateus, do capítulo 5 ao 8, Kardec vai retirar, né, das bem-aventuranças de Jesus, e ele vai construir do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo até o capítulo 16. É a base. E aí, minha gente, vem o capítulo 17. Sede perfeitos, que é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, o ser perfeito. Porque se nós vamos compreender tudo aquilo que já foi dito antes, e que o livro dos Espíritos também traz informações magistrais sobre cada questão, aí chega o momento da vivência. E de acordo com o que a gente está estudando, aí das informações que os Espíritos estão trazendo, por diversas fontes, nós ainda vamos levar, cada um de nós, umas 7 ou 8 encarnações para atingir esse momento. Esse momento, o ápice da regeneração, será daqui a uns 700 anos. Então, aliás, 7.000 anos, são 7 centenários. Então, é desafiante, então a gente vai devagarinho. Porque quando a gente lê no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando a gente lê no 17, ali a explicação do Sede Perfeitos, o homem de bem. Quem é que já leu o homem de bem? A gente fica com vergonha. A gente fica com vergonha de todos os conhecimentos que nós temos e da pouca vivência que nós temos. Os homens de bem, Kardec traz a realidade, né? Traz realmente o retrato de como é a pessoa de bem. E os bons espíritos depois, então, fecha, né, este capítulo. E aí, queridos irmãos, nós vamos ter do 18º até os capítulos finais, até o 28º, é a vivência, é a explicação de como é que nós temos que agir, como é que nós temos que ser, em relação a toda a vida que nós precisamos. E aí culmina
os últimos capítulos do Evangelho com a exaltação à prece. Buscai as reis, né? Dai de graça recebeste, e assim por diante. E aí termina, né, no 28º capítulo, a aplicação realmente de toda essa vivência. Né? O 28º capítulo, que a gente nem lê muito, ele é o maior capítulo, né, que ele tem 84 itens. 84 itens. Kardec vai dar todas as sugestões que nós precisamos para entrarmos em contato com Deus. Porque a prece é um recurso extraordinário que representa a misericórdia divina para cada um de nós. E muitas vezes a gente não usa todo esse potencial que nós temos de pensamento, né? De nos sintonizarmos com Deus, com os espíritos superiores, com o nosso anjo guardião, e a gente abre mão, muitas vezes, deste momento. Então, a prece realmente é um momento de refrigério, é um momento em que a nossa alma se engrandece, entra em sintonia direta com as forças sublimes, com as forças superiores. E nós muitas vezes negligenciamos. Então Kardec vai, na primeira parte deste capítulo, ele vai fazer uma análise do Pai Nosso, o significado real do Pai Nosso, que é uma prece belíssima que Jesus ensinou, mas Kardec desdobra cada frase do Pai Nosso, né? E explica. Depois ele vai então sugerir. Kardec vai fazer uma série de sugestões de preces, porque o nosso codificador entendia, né, já entendia na época, a dificuldade que muitas pessoas têm em rezar, em orar. E ele então vai dar as explicações necessárias. E nós selecionamos aqui, para ilustrar para os queridos irmãos e irmãs, na parte segunda, primeira parte são as preces gerais. Na parte segunda é a preces por aquele mesmo que ora. E aí tem a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. E Kardec vai explicar para nós, antes de cada prece, de sugestão de prece, ele só sugere, ele vai dar um prefácio. E esse prefácio é de uma riqueza extraordinária que nós precisamos ler com toda atenção. E eu trouxe aqui o prefácio para vocês, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. E Kardec vai dizer o seguinte: todos temos ligados a nós, desde nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção, desempenha junto de nós a missão de um pai, como se fosse o nosso pai, né, para um filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invoquemo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito. E aí ele vai trazendo todas as informações desse anjo guardião, desse espírito que cada um de nós tem ligado a nós. É um espírito, e também no livro dos Espíritos, Kardec vai se dedicar também a várias questões sobre esse espírito amigo que nos protege. E o nosso irmão Santo Agostinho vai descrever, e vai questionar por que nós, mais a miúde, não entramos em contato com esse espírito amigo. Por que nós resistimos tanto? Se ele está à disposição para nos inspirar, para nos ajudar, não vai assumir os nossos compromissos. E esse espírito amigo, esse anjo guardião, foi designado para ser o nosso tutor da encarnação. Ele que nos ajudou na espiritualidade a planejarmos a atual encarnação. Ele nos ajudou, ele estudou conosco os nossos problemas do passado, as nossas vidas anteriores, o que seria bom para nós nessa encarnação, junto conosco. E nós fomos construindo com ele o planejamento desta atual existência.
ajudar, né? Isso é a bondade divina. Cada um tem o seu anjo guardião, e esse anjo guardião, ele já era ligado à minha pessoa em vidas anteriores, mas ele é mais superior. Ele superou já as grandes dificuldades que nós ainda, cada um de nós encarnados ainda estamos passando. Então ele está disponível e a nos inspirar, a nos ajudar. Às vezes eles se afastam. Isso Santo Agostinho vai explicar muito bem, porque nós teimamos em usar mal o nosso livre-arbítrio, porque nós não agimos conforme o que ficou programado, que era para o nosso bem. E Emmanuel diz o seguinte, que nesses momentos na espiritualidade, antes da encarnação, que nós estamos analisando os nossos problemas e vendo como é que nós podemos superar e evoluir, né? Ter as provas, ter as expiações, nós temos novas provas. Então Emmanuel diz o seguinte, que nós caprichamos nesse planejamento, caprichamos, né? Bom, eu vim para uma pessoa difícil, eu não vou aceitar, eu vou passar por isso, por aquilo, vou ter essas perdas, e a gente faz com alegria aquele planejamento. Quando chega aqui, que a gente esquece, se revolta, não quer passar pela problemática, acha muito difícil, põe a culpa em todo mundo. Eu costumo geralmente dizer, a mãe coitada leva muita culpa de coisa que nós não assumimos, né? As mães levam, isso foi na minha infância, estou trabalhando muito hoje com minha criança querida, tudo é correto, né? Mas chega um ponto em que nós temos que assumir. Então, isso que Kardec está dizendo aqui, e a prece do anjo da guarda justamente tem esse sentido, que a gente possa aceitar essa ajuda. Nós muitas vezes não aceitamos, nem queremos saber. A gente vive nesse mundo achando que nós estamos aqui largados, né, pela mão de Deus, para ralarmos aqui, sofrermos, e Deus quer assim. Deus não quer. Nós é que colhemos o que plantamos, sempre. É a lei de causa e efeito. Então Kardec vai a cada sugestão aqui de prece, né, ele vai aqui, para pedir a corrigida de um defeito. Vejam só as reflexões que ele vai fazer, né, nesse capítulo, que eu acho muito importante, né, para pedir um conselho. Este aqui é uma coisa fabulosa, né? Ele diz o seguinte, Kardec aqui, o prefácio: quando estamos indecisos sobre fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões. Veja só a reflexão que Kardec propõe aqui. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, eu ficaria satisfeito? Olha a reflexão que Kardec propõe. Se o que pensamos fazer somente a nós interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possa advir. Se interessa a outrem, e se resultando em um bem para mim, redundará em um mal para o outro, cumpre igualmente pesemos a soma de bem ou de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou abstermos. Então, Kardec diz, na dúvida, abstente. Quer dizer, em vez de nós tomar decisões, e isso nós vamos encontrar nesse livro sublime, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro sublime. Certa feita, conversando com um aluno meu, na fase, alguns anos eu lecionei na fase, não só com história, com geografia, mas também com ensino religioso, e até como evangelizador, eu atuei muitos anos na fase, mas dessa feita, esse aluno de salto de alma mesmo, depois de tanto trabalho, né, era um jovem já de 17 para 18 anos, com muitos problemas, e que estava já prestes a ser liberado, que já tinha cumprido os 2 anos, né, de reclusão socioeducativa, que era menor de idade, quando cometia os delitos. E a gente foi trabalhando esse jovem, fomos trabalhando, trazendo algumas ideias positivas depois da aula, e aí começou a ficar conversando conosco, e a gente foi conversando,
gente aproveitava a conversa para alertar. Os monitores ficavam muito assustados, porque era de alta periculosidade. E quando a gente, até que um dia, ele chegou e disse para mim: professor, o que eu faço agora do que fizeram de mim? Eu sou trocado, eu sou delinquente, mas isso tudo tem motivo. Foi da maneira pela que eu fui criado. O que eu faço agora? A senhora tem que me dizer. A senhora tratou tantos assuntos comigo, agora a senhora vai me dar a resposta. Eu confesso que eu fiquei embasbacada. Eu não tinha resposta naquele momento. Fui de sopetão. Ele queria a resposta. Eu disse para ele: meu filho, eu não sei tudo. Eu te prometo o seguinte: eu vou me informar. Na próxima aula eu te dou a resposta. Aí eu conversei com o Luiz Sombrio, querido psicólogo espírita, já da espiritualidade. Eu digo: Luiz Sombrio, estou passando por isso assim, o que eu digo para o jovem? Os psicólogos vão ter que se cuidar com os professores, nós vamos acabar sem cliente. Aí depois ele brincando comigo, ele disse: não é essa a pergunta que ele tem que fazer. A gente vai fazer 18 anos, eu digo: vai. Então a pergunta que ele tem que fazer é o seguinte: o que eu escolho fazer do que fizeram de mim? O que eu escolho fazer? E essa é a pergunta que nós temos que fazer, né? O que eu escolho fazer do que fizeram de mim? Do que eu estou aqui hoje. E na verdade o que fizeram de mim fui eu que fiz, né? Fui eu que, de vidas passadas, de tudo. Então a gente vê. Então esse jovem ficou muito satisfeito com a resposta. Digo: meu filho, não é agora, ninguém tem que responder por ti. És tu que escolhe. Ainda mexi com ele, espero que tu ajas com bom senso. Porque errar é humano. Persistir no erro é burrice. Eu dizia para minha gurizada. E é isso, né, meus irmãos? Então, neste livro de luz, né, que a gente tem a oportunidade de refletir nesta noite, né, é um livro que merece realmente a nossa atenção, porque é uma obra, além de basilar, que nos mostra o caminho. E Kardec traz de volta Jesus, na sua essência. O cristianismo que foi totalmente alterado, mistificado, mexido nesses 1800 anos de chegar à doutrina espírita. E agora Kardec resgata na íntegra o ensino moral de Jesus, né? É realmente o consolador prometido por Jesus que está, né, está trazido nesta obra, além das outras obras básicas que são extraordinárias, né? Então fica, queridos irmãos, para a nossa reflexão, né? Esta conversa, essa história. Se vocês tiverem que aguentar uma aula de história, professora de história, mas é a vida, né? É a vida, e a gente tem que refletir sobre esta obra extraordinária, que muitas vezes nós deixamos de lado, né? Abrimos aleatoriamente, mas que merece um estudo, né? Devagarinho. Não é para uma encarnação. A gente tem certeza disso, né? Acredito tão bem evoluir, talvez uma encarnação chegue, mas não é para uma encarnação. É uma obra que a gente vai devagarinho, vai digerindo. Então, nós, nesse momento, né, que nós nos aproximamos do final, nós convidamos então a todos, né, a se recolherem intimamente, né, conversarem com o seu anjinho guardião, conversarem com Jesus, né, nesse momento da prece final, em que vamos receber também da espiritualidade amiga, aproveitando a excitação da energia também do médium, dos médios aqui presentes, e cada um vai ser aquinhoado então pelas vibrações necessárias. Jesus amigo, o nosso amigo certo das horas incertas da nossa vida, aqui estamos, mestre, a refletir nesta noite sobre esse trabalho extraordinário do teu embaixador aqui na Terra, na Kardec, que nos trouxe Jesus, restaurando o teu Evangelho, esta obra de luz. Ajuda-nos, mestre, no nosso entendimento,
a gradativamente compreendermos a tua mensagem. Buscarmos Jesus nestes esclarecimentos, um modelo de conduta que precisamos seguir. Nos corrigindo, Mestre, devagarinho, dos nossos defeitos, dos nossos equívocos, dos nossos erros, que muitas vezes, Jesus, são tantos. Mas não perdemos, Mestre, a esperança de vencermos a nós mesmos, de nos dobrarmos ante tanta luz, tanto esclarecimento que temos recebido de tua parte, da parte desses mentores amigos e do apoio, Jesus, do nosso anjo guardião. Que esse nosso amigo, neste momento, receba a nossa gratidão. Cada um possa, Jesus, trazer do fundo do seu coração a gratidão por esse amigo espiritual que nos ajudou a chegarmos até a encarnação e que vai nos receber, Mestre amado, quando do nosso retorno à verdadeira vida. Que possamos encarar neste momento do nosso retorno de frente e muito gratos pela experiência que estamos passando. Que a tua paz, Jesus, permaneça conosco e que assim seja.